Recording in progress. Fala galera, bom dia a todos. Dia 1º de 10 de 2025, literalmente 10, 12 avos do seu ano já foi. E a pergunta que sempre faço é: como está? Você já emagreceu 10, 12 avos da sua meta lá do dia 31 de dezembro? Você já atingiu seus objetivos todos, ao menos 10, 12 avos de todos eles lá do dia 31 de dezembro do ano passado? Se sim, parabéns, se não, ainda dá tempo, viu? Tem gente que em 2 meses faz atrocidades aí no nosso negócio. Então, aproveitem, porque ainda tem muito ano, tem muito mês pela frente, né? Como ontem, né? Ontem mesmo a gente estava aí até às 23h99, a gente estava tentando fazer pedido ainda para aproveitar preço. Quem deixou para a última hora, alguns não conseguiram, alguns conseguiram, mas foi peleado até o final e é assim que tem que ser, né? Foi um mês incrível para a maioria das pessoas, aproveitaram esse aumento para fazer um estoque, para fazer agora ter uma margem de lucro maior, né? Muitas pessoas conseguiram trazer novos parceiros de negócio e isso é o que movimenta a gente, né? Nosso negócio ele depende de pessoas, depende de nós encontrarmos pessoas que são boas. Para isso, a gente também precisa ser bom, a gente precisa se qualificar, a gente precisa se inspirar, e nada melhor do que estar aqui no 1º de outubro de 2025, começando o mês, numa quarta-feira, para nos inspirarmos, né? A gente fala nas últimas lives, aí a gente tem colocado sempre no final das lives o poder da decisão, né? Agora há pouquinho aqui eu estava falando com o Fernando, e eu falei, cara, decide ir para a convenção e depois que tu decidiu, cara, tá decidido, né? E a gente é muito baseado na filosofia do sucesso. Ela começa exatamente assim: se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se não pensar quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir. Mesmo que você queira ir para a convenção, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Você não vai para a convenção. Então, gente, quero a qualquer custo, defina e vá. Faça como a Beth. Estou em dúvida se eu vou. Não, não estou mais, eu vou ir. Pegou, comprou passagem e está pronto, ela vai estar aqui. Se eu ficar decidindo, vou decidir depois. É depois que tu vai decidir. Decidir não ir, está decidido. Decidir que não consigo, está decidido. Decidir que vou, nada mais te impede de ir para a convenção. Decidir que a Osóx vai ser o negócio da minha vida a partir de amanhã, mesmo se eu não tenho dinheiro. Decidiu. Está decidido. Decidi que tenho dúvida. Tá decidido. De todas as maneiras, você está certo. Mas, gente, semana passada a gente fez uma live com o Leonir Perosa e muitas pessoas viram que ele não é um monstro, viu? O cara é um cara gente boa, um cara legal, um cara querido. Recebi várias mensagens depois. Nossa, mas o Leonir é um cara legal, né? Sim, gente, um cara super legal. É um cara que é acelerado, é um cara para frente, né? Mas é um cara que é assim como nós, tem as mesmas dificuldades que a gente, passou por muitos perrengues, assim como muitos de nós, e não é à toa que o cara está lá onde ele está hoje. Então, precisamos nos conhecer a história das pessoas para a gente começar a ter uma ideia melhor de quem está na frente do nosso negócio, é quem está há mais tempo. Muitas pessoas chegam agora e querem entender, pô, o que esses caras estão fazendo, que eles estão fazendo aí 30, 40, 50, 60, 70 mil reais por mês. Então foi muito bom a gente entender a história do Leonir Perosa, é um cara extremamente batalhador, a gente tem um contato com ele direto, dá para ver que ele é um cara extremamente inquieto, sonhador, sonha muito, conversa, se tu falar com ele durante 5 minutos, ele vai conversar contigo sobre sonho, né? Então, toda pessoa que tem sonhos, ela busca. E hoje, gente, a gente tem uma outra história. Nós vamos aos dois extremos, tá? Muitos elogios nos grupos, no particular aqui, muita gente me falou: Nossa, esse tipo de live é legal porque ela é inspiradora. E eu concordo, ela é sim. Por isso que a gente pensou nessa live aí. Mas a gente foi do extremo, a gente pegou o maior graduado da empresa para começar. E hoje eu quero fazer um. Eu convidei uma pessoa que é um filho meu, então eu acompanhei toda a trajetória dele. Ele vai contar a história para vocês aqui. Mas é um cara que está há 2 meses na Usox.
Há 2 meses na Osóx ele já tem um resultado relevante. E, assim como a gente fala nas apresentações, o sucesso ele é uma decisão, é um cara que, a partir do momento que a gente conversou, trocou a ideia aqui, ele falou para mim assim, Daniel, a partir de amanhã eu sou Osóx e já vou sair para rua para fazer Osóx. Decidiu. Ele decidiu, nada mais impediria ele. E só para resumir, naquele mesmo dia que ele falou isso, de tarde, esse cara me ligou. Cara, só que essa história de eu, a partir de amanhã eu faço Osóx, como a gente fala aqui com muitas pessoas aqui no escritório, eu escuto todo dia. Não, cadê? Agora eu vou. Tá cheio de Cristiano Ronaldo chegando no nosso time aqui, né? Agora eu vou, não, eu vou fazer. Eu sou bom, eu vendia tal coisa, nisso aqui eu vou arrebentar e tal. E às vezes a gente fica, tá, cadê o Cristiano Ronaldo lá, né? Só que esse cara foi diferente. De tarde, esse cara falou assim: cara, tô com um cliente, fechei a venda, como é que eu faço? Eu, opa, peraí. Como assim, cara? Tu nem tem aparelho, tu nem nunca sentiu o cheiro do ozônio. Azar, vamos embora, eu já fiz a venda. A gente sabe que como é difícil de vender um aparelho de ozônio. Imagina no primeiro dia depois de conversar com a pessoa, sem sentir o cheiro, sem nem saber o peso do aparelho, não sentir o cheiro do aparelho, fazer uma venda. Então é um cara que precisa inspirar e a gente precisa conhecer essa história e é por isso que eu convidei ele para estar aqui. Então, Wilson de Rio Verde, por favor, aparece, libera teu microfone aí, meu, porque a tua história precisa ser contada aí para outras pessoas. Bom dia, Bom, bem-vindo. bom dia, Daniel. Tá Tudo ouvindo? bem? Tudo bem. Tá. Tô ouvindo, aham. Wilson, olha só, naquela live semana passada, tu não conseguiu assistir ela, porque eu estava num atendimento, eu já queria conversar contigo aquele dia, mas eu vou te explicar qual é a dinâmica que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer aqui, cara, eu tenho uma lista aqui de 50 perguntas que eu vou escolher e eu vou ir te fazendo, contando a tua história. A gente quer te conhecer, cara, antes da Osóx, o que que tu faz, quem tu é. Uh, Peço que tu seja o mais verdadeiro possível para as pessoas. Eu sei que tu vai fazer isso aí, mas para que as pessoas entendam toda a tua história, teus números, não precisa mentir nada, teus números já são muito bons. E conta a tua história e também eu quero já ouvir depois o depoimento que tu teve com a tua família com o nosso aparelho, mas isso mais para o final, tá? Tá ok. Então, Wilson, primeiro, cara, quem é o Wilson? Aonde tu mora? O que que tu fazia antes da Osóx? De onde que tu veio, cara? Ô, Daniel, bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Wilson, eu moro em Rio Verde, Goiás. Estão todos me ouvindo, né? Sim, perfeito. Eu moro em Rio Verde, Goiás. Rio Verde é uma cidade muito bacana, ela tem aproximadamente 250 mil habitantes, cidade muito próspera. Se destaca hoje como o quinto PIB do estado, aliás, do Brasil, e o quarto PIB do estado. E eu venho de uma trajetória da área da saúde, farmácia, hospital. Então, nessa área eu atuo praticamente há uns 25 anos. E de 3 anos para cá, eu cheguei em um momento que eu falei, poxa, cansei de farmácia, sabe? Cansei de farmácia. Eu falei, então agora eu tenho que comprar uma farmácia, ou então procurar outro segmento. E aí eu ingressei no instituto que trabalha com ferramentas de gestão, liderança e autoconhecimento. Então, esse período que eu fiquei no Instituto, ele me deu uma base muito bacana para empreender, para eu seguir a minha vida, trabalhar para mim, abrir um negócio, entendeu? E aí, passado esse período do Instituto, chegou um momento assim que houve algumas situações lá, que algumas ferramentas acabou que não dando certo, e isso aí foi um choque para todo mundo, né? E aí eu vi que não dava mais para eu continuar lá. Eu falei, e agora? Aí já estava com algumas propostas, inclusive do Instituto de Eneagrama, que eu tenho uma habilidade muito grande com essa ferramenta, Eneagrama da Personalidade. E aí eu estava pensando em seguir como instrutor de Eneagrama. Estava analisando algumas propostas, mas ainda não tinha feito sentido no coração, sabe? Então estava num momento assim muito delicado para quem tem família, não pode ter instabilidade, não pode ter oscilação de pensamento, precisa ter uma definição do que vai fazer, do que quer fazer.
E eu estava num momento onde estava com muita dúvida na cabeça sobre o que fazer, para onde ir, nada definido dentro de mim. E o Daniel acabou me achando. Tá. Peraí. Antes de eu te achar, vamos lá. Tu é casado, né? Casado, tenho dois filhos, 9 anos e 11 anos. Tá. Isa Calil e a minha esposa é a Solange. A Solange. Tá. E como que a Solange estava aí quando a gente conheceu? Como é que ela tá a saúde dela hoje? Hoje a Solange ela está bem, graças a Deus. No momento que a gente conheceu, ela tinha acabado de descobrir tipo um pré-câncer no colo do útero, né? Então hoje, graças a Deus, já tá muito bem. Tá. Graças a Deus. Então tá. Então vamos voltar. Um cara que está numa transição de carreira, saiu da farmácia, da profissão que tinha, né, se especializou em Enneagrama, Instituto de Conhecimento, tudo mais, e não era o que tu fazia, não era o que tu queria fazer, cara. Quando tu me achou, como é que tu me achou, cara? Como é que a gente teve o primeiro contato? Como é que foi? Fala para as pessoas aí. Eu abri o aplicativo do meu Instagram e aí, olha, que já me apareceu rapidamente falando sobre o ozônio, sabe? Sobre renda extra. Eu falei, cara, que bacana. E aí eu já estudo o ozônio há muitos anos, né? Até pela área que eu trabalhava em farmácia. Eu sigo o doutor Laí Ribeiro há muitos anos e eu ouvia muito ele falar sobre ozônio. E aprendi muito com ele. E aí, quando eu vi o anúncio do Daniel, eu falei, cara, que bacana, vou ver se isso tem fundamento, ver se isso é certo, se funciona. Aí eu parei, comecei a responder algumas perguntas e, de repente, como eu já tinha respondido um monte de perguntas na IA, e aí eu falei para o Daniel, a gente pode fazer uma chamada de vídeo já para eu comprovar a veracidade, né? Para ver se realmente era certo mesmo. E aí eu acabei falando com o Daniel. E foi o primeiro momento. Tá. Então só para gente entender. Tu é o que a gente fala que tu é. O Wilson foi um lead. Um lead. Às vezes, às vezes Ah, a gente trata, às vezes a gente pensa o seguinte: ah, mais um lead. Gente, para a gente que trabalha com internet ou pretende trabalhar com internet, existe uma vida nesse lead, existe um sonho nesse lead. A gente precisa tratar essa pessoa como uma pessoa, um sonhador. Então aqui a gente tenta fazer o máximo, porque como o lead, a internet tem muita pessoa chegando o tempo todo. Esse cara não tem dinheiro, esse cara não tem o quê, Não, gente. Toda pessoa que clica no link, às vezes é uns idiota. Mas às vezes é uma pessoa que é um lead, tem um sonho por trás. Então a gente precisa tratar como se fosse o nosso melhor amigo desde o primeiro momento. Como é que foi o nosso tratamento numa chamada de vídeo? A gente fez uma chamada, fez um bate-papo, e aí, o que que fez tu pegar confiança na Usox em mim, já que a gente não se conhecia, cara? o Daniel foi muito transparente, né? Então, assim, como eu já estudo ferramenta comportamental, eu consigo detectar se o cara está mentindo. Então, eu fiquei sondando, prestando atenção, escutando ele. No primeiro momento, eu quis só ouvir o Daniel. Ele fez algumas perguntas, eu respondi de forma muito resumida, porque, primeiramente, eu queria escutar o Daniel, ouvir ele. E aí foi aquele momento de bate-papo, eu fiquei prestando atenção, falei, o cara é sério. E aí, depois, ele me perguntou sobre se eu conhecia alguma empresa de multinível, eu falei que eu conhecia a Nippon Flex. E ele falou que os donos eram parentes. Aí pronto, aí acabou a insegurança que eu tinha. E até naquele momento eu ainda estava um pouco inseguro. Aí a partir daí tranquilizei. Falei, realmente Entendi. tem fundamento, é algo importante. Tu já tinha participado de algum multinível antes ou não? Eu tinha participado com a Dionese, mas e ela Dionés? fechou. Dionese. E teve sucesso? Teve graduações ou só entrou na Dionés? Estava começando no momento, eu iniciei bem no momento em que ela fechou no Brasil. A hora Entendi. que Então, começou a ter resultado, aí ela fechou. tu não chegou a fazer o trabalho, não tinha experiência, não Não, chegou a ter uma experiência com a Dionés, então, no multinível. não, não, Tá, então não. tá. Bom, tu já conhecia o ozônio, né? E é isso aí. Cara, uma pergunta ali que tu mais ou menos respondeu, mas eu vou te fazer, cara. Como tu te sentia em relação ao teu futuro antes daquela chamada que a gente fez? Incerteza.
Incerteza, era um momento que eu estava trabalhando muito o meu emocional, por estar vivendo um momento de incerteza, sem saber o que fazer. Então, a tendência é todo mundo se preocupar, perder a cabeça. Então, naquele momento, a todo instante, eu estava me resgatando emocionalmente. Me resgatando. E a todo instante, queria fazer alguma coisa sem saber se era certo, se era errado. Então, estava nesse momento, me resgatando a todo momento, colocando a cabeça no lugar, firmando os pensamentos em algo positivo. Então, era muita incerteza. Será que tem bastante gente com incerteza do futuro aí? Será que a Nossa, incerteza do futuro não gera ansiedade? é Por que que sai, o que mais causa ansiedade. por que que saiu uma pesquisa aí que 50% dos brasileiros sofrem com ansiedade? Essa é a incerteza, é a Incerteza. imprevisibilidade do futuro, não saber o que que é, né? Exatamente. Show de bola, show de bola. Tu tinha sonhos? Sim, sonhos e convicções, mas não sabia por onde iria acontecer. Tá, então tá. Beleza, Eu beleza. sabia que algo, eu sabia dentro de mim, eu sabia que algo iria acontecer, algo que iria fazer muito sentido para mim, que viria como uma luva, iria acontecer, mas não sabia o que era. Tá. Beleza, vamos para a parte então já do negócio com o encontro com a Ozox, tá? Quando tu tomou a tua decisão, cara. O que te fez assim, cara? É esse negócio que eu vou fazer. Por que que girou uma chavezinha na tua cabeça e pensou assim, cara, é esse negócio que eu vou fazer? Qual foi o motivo principal? Eu entender o quanto o ozônio ele é benéfico para a saúde do ser humano, para tratar doenças crônicas, degenerativas, de forma que não dá erro. Tá. Tu veio para a Ozox para levar o ozônio para os outros ou tu tinha um fundo também financeiro? Eu tinha uma Não, parte, eu olhei os dois. não estava com fundo para fazer investimento. É, tá. Alguma pessoa próxima de ti lá no comecinho lá tentou te desanimar? Sempre tem, sempre tem. Isso é o que mais Próxima? acontece. Próximo. Tá, beleza. Cara, e agora é o seguinte, eu quero saber, cara, o que, como que foi aquele teus primeiros dias que a gente conversou, e aí tu me falou assim, né? Pô, Daniel, eu vou fazer os óculos. Como que foi a tua primeira abordagem no teu cliente, né? Que é aquele dia que a gente fez a tua compra para fazer o teu cadastro. E conta um pouquinho dessa tua primeira venda, cara. Como que foi para tu sair de casa? Como tu fez a abordagem? Por que tu foi naquela pessoa? Por que tu não foi em outra? O que que te fez tu ir naquela pessoa e fazer aquela venda de cara? Conta um pouquinho a Eu história dessa busquei, venda. eu busquei nas minhas listas duas pessoas. E eu falei para minha esposa, essas duas pessoas serão os primeiros clientes que eu vou vender. Mesmo sem material, que eu não tinha nada de material. O aparelho meu chegou tem uma semana. Nada de material. E aí, falei, eu vou atender essas duas pessoas. E eu botei essa convicção dentro de mim. E o primeiro foi o Vinícius, da Elite Contábil. Então, entrei no carro, saí para a rua, sabe? De vez em quando vinha aquele pensamento, será que vai dar certo? E eu desviava daquele pensamento. Parei de frente à empresa dele, vi que o carro dele estava lá na garagem, né? No estacionamento. Analisei bem, viu, Daniel? Falei, cara, será que. Falei, o não eu já tenho, então eu vou. Então eu vou. E o material que eu tinha era dois vídeos de depoimento e um vídeo de informação técnica. Apresentação eu não tinha. Cheguei, Olha conversei um só, pouco com ele, e eu quer falei para dizer, ele que tinha algo muito bacana para apresentar para ele. Eu não marquei visita. Não marquei visita. Chegou de surpresa. Cheguei de surpresa. Cheguei de surpresa. Aí toquei a campainha, entrei para dentro e conversei com ele, falei para ele que tinha algo muito bacana para apresentar para ele. E ali eu mostrei os vídeos de depoimento, sabe? E eu fui gerando valor no aparelho, mostrando benefícios, o que que poderia agregar para ele, agregar para o filho dele, melhorar na saúde, prevenção que poderia acontecer, o que poderia evitar ele de gastar com medicamento daqui para frente. E aquilo ali, eu fui trabalhando de uma forma assim a gerar valor, agregar valor no aparelho, sabe? Eu não estava com o aparelho em mão.
E chegou um certo momento assim que eu vi que parece que mudou o semblante dele, sabe? Eu analisando, que quando eu estou atendendo um cliente, eu estou o tempo inteirinho fazendo leitura corporal para saber qual que é o grau de atenção e de interação que o cliente está tendo naquele momento ali. Então, em dados momentos, eu vi que mudou o comportamento dele. Eu falei, deu certo. Já era. Falei, deu certo. E aí foi E mais ou aí, menos uns 20 minutos de conversa. E aí, sabe, ele falou bem assim, poxa, mas é caro, né? Então, quando a pessoa ela fala para mim que é caro, eu não vou entrar em debate com ele. Eu concordo com ele plenamente. Mas vamos olhar por um outro ponto de vista. Quanto que essas pessoas economizou de medicamento? Essa senhora aqui, ó, que tinha problema de diabetes, que tinha problema de fibromialgia. Eu que atuei na área da saúde muitos anos, eu sei que fibromialgia ela não tem cura, não existe um medicamento dentro de farmácia que vai tratar e sarar uma fibromialgia e o diabetes também não, porque são doenças crônicas. Então, essa senhora aqui, quanto que ela economizou de medicamento? Quanto que ela deixou de gastar com medicamento? Então, eu fui conversando com ele sobre isso aí, levando ele a entender que não era um gasto e que também não era caro, mas aquilo ali se tratava de um investimento para a saúde dele que ele iria fazer economias futuramente. E aí foi o divisor de água. E ele concordou e falou: beleza, beleza, então vou ficar com o aparelho. E aí falei: e agora? Qual que é o próximo passo? o que que eu faço? O que que eu faço? E aí veio a hora que tu me ligou e por quanto que tu vendeu o aparelho para ele? Eu vendi por 10 de 529. 10 de 529. E 29. E Isso, aí a gente colocou uns pilinha a mais ali e fez o teu cadastro, né? E exatamente. aí a gente fez o teu cadastro de 5.490. Então, primeira venda, primeiro cadastro. Lembra que a gente fala que dá para fazer o negócio sem ter dinheiro? É isso. Faz uma venda, com o valor da venda, faz o teu cadastro. Tu fez uma venda e tu não ganhou dinheiro, né, Wilson? Mas tu entrou no negócio de graça, Eu entrei no negócio, né? com Beleza. certeza. Depois disso, cara, como que foi a tua segunda venda, cara? A segunda venda, eu. Não sei se foi um filho ou se foi uma venda. Foi um filho, foi um Foi um filho, filho? Tá. foi um filho. Foi a doutora Ana Paula. A doutora Ana Paula foi até ela e ela achou muito incrível mesmo. Apresentei para ela sem material também. E eu queria trazer ela para o negócio, né? Porque ela tem um network muito forte aqui na cidade. E aí ela falou: olha, eu não consigo entrar nisso, porque estou construindo uma clínica, tem a empresa aqui, tem um consultório. Eu sei que isso aí é bom, mas eu estou com muita coisa na mão que eu não consigo abrir mão delas agora. Mas a minha mãe vai entrar nisso. Colocou a mãe no negócio. A minha mãe vai entrar. A mãe dela tinha acabado de vender duas farmácias no Macapá e ela veio para Rio Verde e encaixou como luva para ela, como luva. Aí já cadastrei o primeiro filho, né? Primeiro filho. Isso foi quanto tempo depois da venda do Vinícius? Na mesma semana. Mesma semana. Então, na primeira Mesma semana ele semana. tinha um cadastro e um filho. Um Isso, teu cadastro e um filho, tá. exatamente. Depois da terceira venda, o terceiro negócio foi. Terceiro negócio, eu conheci uns 3 anos atrás, eu atendi um moço na farmácia e ele tratava uma ferida no pé, na sola do pé. E essa ferida, ele já tratava ela há uns 2 anos e não cicatrizava. Ele usou de tudo que é tipo de medicamento, fez tratamento e não teve resultado nenhum. A ferida não cicatrizava. E aí eu lembrei dele, sabe? Falei, vou chamar o Ronaldo, vou falar do aparelho pro Ronaldo. E aí, pelo WhatsApp, eu fiz a venda para ele, no Pix. Peraí. Pelo WhatsApp como? Tu fez uma chamada de vídeo ou tu Não, ligou por texto? era uma sexta-feira às 19 horas, eu achei o contato dele no meu WhatsApp e eu mandei uma mensagem para ele, falei, Ronaldo, tudo bem? Eu lembro que uns anos atrás eu te atendi em farmácia e você tratava uma ferida no pé. Eu quero saber se você conseguiu cicatrizar essa ferida, se sarou, se está tudo bem. Ele falou, não, não sarou ainda não.
não cresceu, porém não cicatrizou, não sarou ainda. E eu falei para ele, eu falei, Ronaldo, eu estou representando uma empresa e essa Tá, empresa ela peraí. trabalha. Peraí, que isso é muito legal. Era um cliente teu, não era um amigo, não era um cara de contato, era Não um era. cliente frio, Só né? Um cara frio. falei com ele duas Simplesmente vezes. entrou e tu te preocupou. Ô, Ronaldo, eu lembro que tu tinha uma ferida no pé, eu quero saber como que ela está. Ah, foi isso que tu Sim, falou. exatamente. Então tu te colocou no lugar do cara, tu foi empático, quis entender como estava a situação dele. Sim, Isso muda bastante um tipo de abordagem, porque talvez eu faria de forma errada. Ô, Ronaldo, eu sei que tu tem uma ferida no pé, cara, eu tenho um negócio para te mostrar. Muda tudo, né? muda. Eu perguntar como está e eu já chegar oferecendo, né? Exatamente. Com certeza. Tá. Pode seguir, pode seguir. Desculpa te interromper, Wilson. E aí eu perguntei ele se havia sarado, ele falou, não, não sarei não. Eu usei tanto medicamento que eu dobrei o meu peso. Corticoide, ele causa muita retenção de líquido, né? Então aumenta o peso da pessoa com rapidez. E aí não resolveu. Eu falei, Ronaldo, olha, eu represento uma empresa aqui em Rio Verde. Ela tem um produto muito bacana, cara. E eu acredito que você vai ter um resultado muito bom com ele. E aí eu comecei a falar, e ele falou, mas que tipo de medicamento que é? É laser? Eu falei, não, não é laser. E aí, sabe, eu falei, vou te mandar um depoimento para você entender o que é. Aí eu mandei a foto daquelas feridas para ele achou bacana. Aí eu mandei um outro depoimento, ele achou interessante. Ele perguntou quanto que é. E eu não respondi para ele no momento, porque eu vi que não estava no tempo de eu falar o valor para ele ainda, porque eu não tinha agregado valor ao aparelho ainda. E aí eu mandei mais depoimento para ele assistir, sabe? E aí depois eu mandei um vídeo das informações técnicas para ele. E aí, beleza, ele achou muito, muito interessante mesmo. E Tá. aí, e aí eu fui, peguei, e passei o preço para ele. Falei para ele que conseguia fazer para ele por 10 vezes, que eu nunca falo o valor total, é tanto. É 5 mil, ou é 6 mil. Não. Eu falo o valor da parcela. Se é um idoso, é aposentado, eu falo para ele, o senhor consegue pagar R$ 200 por mês? O senhor acha que faz sentido para o senhor uma parcela de 200, R$ 220 por mês? Entendeu? E aí, sabe, ele achou interessante aquilo, sabe? Tá, mas Beleza, tu não fez. falou Aí, mais. aí tu fez parcelas de 200 e poucos reais para ele como? Não, 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 não. Eu só fui um exemplo. Ah, Eu não tá. falei o valor, eu não falei o valor total do aparelho quando ele me Ah, perguntou. entendi. Eu Entendi. falei para ele que era 10 parcelas de R$ 529. Tá. Aí eu falei que quando é um idoso, eu não falo o valor total. Porque o Entendi, idoso que entendi. ele é aposentado e não tem outra renda, ele não vai dar conta de pagar 5 mil, 6 mil no aparelho. Então eu falo para ele, ó, você consegue pagar uma parcela de R$ 200 por mês? Aperta, Entendi. senhor? Entendeu? Então, e aí, beleza, eu passei para ele o valor e ele não falou nada, né? Falou, beleza. Aí quando foi no outro dia cedo, no outro dia cedo ele me chamou. Ele falou que ia ficar com o aparelho. Terceira venda por WhatsApp. Tá, Aí beleza. Esse Ronaldo já tá usando faz um mês, então, já, né? é por aí, Tu tem, é por aí, aproximadamente um mês. e tu tem feito o acompanhamento dele? Tem feito, uma semana atrás eu falei com ele disse que já mudou totalmente, que já está tendo uma grande evolução na Maravilha. cicatrização. Que top, que top. Tá. Cara, não precisamos falar das outras todas as histórias que tem aí de vendas, mas dá pra gente saber, então, tu lembra, acho que foi dia 10 de agosto, cara, não lembro É bem por o aí. dia. Foi Foi por aí, entre o né? dia 10 por aí, o dia 15 por aí. Foi Por por aí. aí, não foi bem no comecinho do mês, mas foi ali no meio do mês. Tu lembra quantos aparelhos tu vendeu e quantos filhos tu já tem no negócio? Eu tenho quatro filhos, eu tenho um neto, inclusive o neto é médico, e, e são quatro aparelhos vendidos. Quatro Quatro aparelhos, aparelhos vendidos e quatro filhos, então, em um quatro mês e filhos meio. e um neto. Vamos jogar um mês e meio. Então vamos lá. Nós ganhamos 2.345 por aparelho vezes 4. Tu fez R$ 9.380. Nós ganhamos. Me ajuda, gente. 5.490 vezes 40%. 2.196 vezes 4.
8.784. Então, vamos nem contar o filho ali. 9.380 mais 8.784. Então quer dizer que em 2 meses tu fez 18, um mês e meio, só que assim, no primeiro mês e meio, tu fez R$ 18.164. Vai dar mais um pouquinho, porque já tem algumas comissões que entrou dos filhos que estão comprando. Tá. Então vamos jogar aí R$ 18.000 em um mês e meio, sendo que tu começou o negócio literalmente com zero. Zero. Tu começou apenas com a decisão. Decisão. Então, assim, gente, a gente. Ah, mas eu não tenho dinheiro para começar, porque eu não sei o quê, hoje está chovendo muito, amanhã vai dar sol, depois de amanhã eu vou estar com o pé doendo, depois de amanhã. Gente, aquilo que a gente começou falando, o poder da decisão, o poder da intenção. Como que estava a tua vida financeira, Wilson? Muito, muito instável. Como que seria o teu Natal sem a Osóx? Estava preocupado, hein? Preocupado. Né? Preocupado. O tempo inteiro, e eu lutando contra a preocupação. Tá. Aqueles sonhos que tu falou que pareciam distantes, né? Eles já estão mais próximos, assim, na tua mente. Pô, agora acho que vai, né? O meu Natal, teu Natal, como é que está a tua projeção para este Natal de 2025 agora? Como que tá em relação a lá do dia 30 de julho para agora? O que mudou na tua mente, na mente da tua família? Eu sei que a Solange também já está participando dos grupos, está fazendo negócio também, já está indicando. Como que mudou, então, a família do Wilson e da Solange agora e a projeção para o próximo ano? O que vocês pensam sobre isso? A projeção nossa, Daniel, o meu objetivo agora é eu atingir aquelas metas que são estipuladas, ou um pouquinho mais. E hoje, assim, a gente tem uma expectativa muito, muito boa, sabe? Muito boa, porque a gente sabe que já deu certo e que caminha agora para ser montada uma equipe gigantesca aqui em Rio Verde, principalmente com pessoas da área da saúde, da educação, entendeu? Então, o nosso Natal, eu acredito que esse aqui vai ser o melhor de todos. Top, cara. Top. Que top, cara. Porque, porque hoje eu tenho a convicção hoje que eu tenho algo palpável, eu tenho algo gigantesco que é promissor e que já começou a crescer e que chegou numa situação que não tem como mais ele ficar parado. E que da agora para frente é só crescer, crescer e crescer. E tem filhos que eu cadastrei que eles estão com essa mesma visão também, entendeu? Inclusive um é naturopata, o outro é o médico, então já tem nutricionista, tem outras pessoas que estão na fila que vai vir também. Então a expectativa é muito grande. A gente vai levar o ozônio para muitas famílias mesmo, e vamos ter retorno financeiro muito bom também. Maravilha. Tu tem um filho que é vendedor de colchão, né? Esse ele conseguiu vender em um ano 389 colchão. Quanto tempo ele demorou para tomar a decisão de fazer os óculos quando tu apresentou para ele? Na hora, mostrei para ele, ele falou: não estou com o cartão aqui agora. Era após o almoço, umas 2 horas da tarde. E olha, tinha uns 15 dias que eu estava no encalço dele, sabe? Mandando mensagem direto: cadê você? Ele, não, não tô em Rio Verde e tal. E aí ele falou: tô em Rio Verde na segunda-feira. Quando foi na hora do almoço, depois do almoço, eu passei na loja dele, na farmácia dele. E aí eu mostrei para ele, ele falou: tô dentro. Tô dentro. Não vou fazer, não vou fechar com você agora porque eu tô sem o cartão aqui, mas às 18 horas eu tô aqui te esperando para nós fechar o negócio. E assim aconteceu. Eu fui lá às 18 horas, nós passamos o cartão dele e falou: amanhã nós já vamos atender o doutor Flávio. E nós fomos lá, cadastramos o doutor Flávio, e ele falou assim: não, vamos atender uma professora. Nós fomos lá, vendemos para a professora já era com câncer, né? Ela já sentiu o benefício, enquanto o aparelho dela não chegou, eu deixei o meu aparelho com ela, porque ela tinha acabado de passar por uma sessão de quimioterapia.
E ela falou que foi a primeira vez, a primeira sessão que ela não teve efeito colateral da quimioterapia. Passou de boa. Com 3 dias de uso. Três Como é dias que é de o nome, uso. como é que é o nome do cara do colchão aí? Como é que é o nome dele mesmo? Geraldo, O Geraldo. Então vamos lá, o Geraldo é outro exemplo. O Geraldo ouviu, tomou a decisão na hora, pode vir, pode pagar 2 dias depois, duas vendas. sim, Já começou ganhando dinheiro, já começou pagando o negócio dele, ganhando o aparelho dele de graça. Poder da tá lá. decisão. Aí tem gente que fica ali e fica, eu acho que eu não sei, eu acho que. Gente, tudo na vida é decisão. Aquela frase que a gente fala, o sucesso é uma questão de decisão. Ela não é clichê, ela é clichê, mas ela é realidade. O Geraldo decidiu e o Geraldo já faz parte, já está ganhando dinheiro. Tenho certeza que vocês vão fazer um trabalho incrível. Só agora, só uma questão. Para esse novo ano, Wilson, tu pretende estudar alguma habilidade mais de venda, de liderança? Como que tu vê para o teu trabalho aí em Rio Verde, já que vocês começam? Tudo vai começar e isso se repete em praticamente todo mundo que eu estou vendo aqui. Não importa o lugar que você está, o negócio vai começar através de você ou de outra pessoa que vai chegar, Exatamente. mas vai É venda. começar. Em Rio Verde eu tenho certeza Venda. que vai ser com vocês. O que que tu pensa para tua estrutura de negócio? É vender, Daniel. Nada acontece enquanto não existe uma venda. É vender. É vender. O nosso foco é vender e trazer filhos também. Então eu tenho um foco muito grande nesses dois nichos. É vender e trazer filhos. Vender, trazer filhos e multiplicar a equipe. Falou uma frase muito legal que eu anotei, cara. Nada acontece enquanto não existir uma venda. É verdade. Ela é realidade. Nada acontece enquanto não existir uma venda. O Geraldo, Exatamente. o Geraldo que tá abrindo o microfone aqui é o teu filho ou não? Tem um Geraldo que tá abrindo o microfone. Se não é, vamos botar aqui. Tá. Beleza. Cara, agora é o seguinte. Eu quero que tu nos conte, cara, como que está sendo o aparelho para tua família. E quero que tu conte a história do teu filho, né? Que tu me falou aí esses dias. E como está sendo para tua esposa e como está sendo para vocês. E quando que chegou o aparelho que você, desde quando que vocês estão usando o aparelho de verdade em casa? Nós usamos o aparelho muito pouco, porque eu tive que emprestar ele para professora, e agora o aparelho está emprestado novamente para o sogro do irmão do Dr. Matheus Otto, que é um médico nutrólogo muito famoso aqui na cidade, que eu estou trazendo ele para o negócio. Então, o aparelho meu vai ficar uma semana com o sogro do irmão dele. Tá. E o meu filho foi quem mais utilizou o aparelho, porque Tem mais, ele tem tem diabetes. cabo com a mola, tem cinco. Mas, ô Wilson, desde quando que chegou o aparelho na tua casa, que vocês usaram e quanto tempo de uso vocês têm de aparelho? O tempo de uso é muito pouco. Quem usou o aparelho foi meu filho. Foi 3 dias de uso, então no segundo dia, como ele usa dois tipos de insulina, a glicose dele às vezes chega a 400, 500, passa de 500. E Que, aí, peraí. Que idade o teu filho tem? 11 anos. 11 anos. Ele tem a diabetes tipo 1. Tipo, tá 380 pila pronta. Ela, macho, ela tipo, Ele Isso, tem a diabetes tipo 1, é isso? ele tem diabetes tipo 1 desde os 6 anos de idade. Ele ficou 4 dias na UTI quando estava com 6 anos, com cetoacidose diabética. E ele toma remédio diariamente, então. Ele usa insulina todos os dias. Aqui, ó. Isso aqui é uma das insulinas que ele usa. Uhum, canetinha. Ô Wilson, quanto tempo o teu filho usou? Quando que chegou o aparelho? Tu não falou pra gente ainda. Quando que chegou o aparelho na tua casa, o teu? E quanto tempo que ele usou? O aparelho chegou faz uma semana. Ele usou 3 noites apenas. Na segunda noite, eu fui fazer teste com o aparelho, porque até então eu sabia que para diabetes no tipo 2 é bom. Mas no tipo 1 eu ainda não vi nenhum relato de alguém que tem diabetes tipo 1 e que teve resultado usando o aparelho. Então eu fui fazer o teste com o aparelho. No segundo dia, era às 10 horas da noite, conferi a glicose dele, estava 250. Então, como estava 250, eu tinha que fazer a insulina fiasco.
e eu não fiz a insulina e ainda deixei ele comer um pedaço de chocolate com açúcar. Então, provavelmente, a glicose dele deve ter ido para 350, 400 ou mais. Seria totalmente comum no dia seguinte, como ele não usou insulina, ter amanhecido 200 a 230. E aí, quando a gente conferiu a glicose dele, deu 81, usando o aparelho. Sem Então, remédio, sem nenhum tem remédio, remédio. tu deu doce, tu deu remédio, não deu remédio para ele, Não e dei. ela teve extremamente regulada. Exatamente. Então, eu tenho plena convicção de que o aparelho Ozox, ele funciona perfeitamente para pacientes que têm diabetes tipo 1 também. Porque eu estava em dúvida. Estava em Ozônio, dúvida. ozônio, né? Isso. Que Então, maravilha, eu cara. tenho, Cara, e agora sim, qual é o valor que tem para um pai isso, Wilson? na verdade, isso é algo imensurável, porque a batalha, o desafio que um pai e uma mãe enfrenta com uma criança diabética é muito árdua. É muito árdua. A gente sofreu muito, sabe? Período que ele estava na UTI, aquela loucura, sabe? Muito triste, muito triste. Diariamente, aquela luta, a criança quer comer coisas que não pode. É difícil enquadrar a criança numa dieta adequada, até adulto enfrenta esse desafio. Agora, imagine criança que está exposto com outras crianças na escola, que está chupando balinha, que está comendo sorvete, coisas doces. E aí é muito desafiador, é muito desafiador. Então, todo mundo sofre, e muito. Maravilha. Maravilha. Eu não consigo mensurar, não consigo entender quanto, como que é, ainda bem, né? Eu acredito que um pai que tem um filho aí não tem preço, não tem valor, né? Então deve Não ser tem. maravilhoso. Wilson, se tu pudesse resumir a Ozox em uma palavra, Sucesso. então tá. Meu, chegando no final, que conselho tu daria para quem está chegando hoje? Para quem está chegando hoje, você entendeu que a Ozox, ela leva benefício e saúde para as pessoas e traz retorno financeiro para você? Foque na Ozox. Gaste energia na Ozox. Pega a sua lista de contato e explore-a da melhor forma possível. Vai chegar um momento que você vai pensar que não tem mais contato. Para um pouquinho e sempre terá uma pessoa a qual você poderá mandar uma mensagem para ela e poderá fazer uma visita para ela e o seu negócio continuará a partir dali. Que maravilha. Pessoal, mais uma pergunta só, cara. Se tu quiseres, cara, Adelar, tu não tá prestando atenção mesmo aí, cara, eu vou te remover. Ok. Ah, duas perguntas. Qual que é o sonho que tu ainda tá buscando e que é os Oxy tu tem certeza que tu vai realizar? Carro dos sonhos Qual é o carro? e a casa. Qual que é o carro? É o carro que a minha esposa ama. É o Corolla Cross. Oh, cara, indico, viu? Muito bom. Cara, e agora uma última pergunta, cara. Uma última pergunta. Qual que é a importância de estar conectado ao sistema? Isso aqui é o sistema, né? E aos líderes, as pessoas que te trouxeram. Qual que é a importância de a gente estar conectado todos os dias conversando? A conexão, ela é tudo. A conexão, ela é tudo, porque não tem como a pessoa ela sobreviver trabalhando sozinha e desgrudada e distante da equipe. É um trabalho em equipe, não é um trabalho individual. Então, a pessoa, o distribuidor, ele precisa estar em constante contato com os seus líderes, com seu pai e com a sua equipe e participando, tendo uma vida ativa. É igual, por exemplo, você arrancar um braço do corpo,
O corpo vai continuar vivo, mas o braço não vai continuar. Então, o distribuidor, distante da equipe, distante dos líderes, ele pode até sobreviver, mas não terá tanto sucesso. É um braço morto. Um braço morto. É isso aí. Foi de bola. Tem uma pergunta que a Lu ali, acho que tá com a mão levantada. Lu, pode fazer a tua pergunta aí. Ei, Wilson, tudo bem? Parabéns aí para você. Wilson, deixa eu te perguntar. Quando você falou esse negócio de diabetes tipo 1 aí, eu tenho um grande amigo que o filho dele passa por esse problema e a mãe dele é médica e ele é separado dessa mulher e é uma confusão esse negócio aí. E dessa, ele não tem tanto poder sobre essa criança aí. E a minha pergunta para você é o seguinte: você hoje já se sente confortável se eu te pedisse para você conversar com ele a respeito disso, que é o mesmo tipo de diabetes, para que ele possa fazer essa experiência? Você já se sente, vamos falar assim, com resultado suficiente para animá-lo a ter o Ozox junto, ou você ainda prefere esperar mais um tempo para testar com seu filho aí? O que que você me fala? Eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. A qualquer momento, eu estou pronto a conversar com ele. E tenho certeza que a conversa vai ser muito positiva. Ah, então ótimo. Eu vou pegar seu contato e vou conversar com ele e vou saber se ele quer escutar de um pai o resultado, né, com o filho, porque acho que o filho dele tem a idade aí do seu. Eu entendi. Então, ficou muito claro, sabe, o teste que eu fiz. E eu já estou acostumado. São 5 anos que ele usa insulina. 5 anos que o meu filho usa insulina. Então a gente sabe de cor e salteado quando ele usa tantas doses de insulina, como que vai estar no dia seguinte, e quando não usa, como que vai estar no dia seguinte. Então foi uma prova bem, bem clara, bem óbvia mesmo, sabe? O teste que eu fiz aqui com o aparelho. Tá, joia, então. Muito obrigado, viu? Sucesso aí para você. Obrigado. Wilson, não tem outra palavra para te falar, cara. Muito obrigado. Gratidão aí por compartilhar a tua história. Gratidão por acreditar em mim aqui, né, cara? Te enganei muito bem, então. Falou, falou que eu fui verdadeiro. Eu sou craque da enganação aqui, cara. Tá. Parabéns, cara. Parabéns pela decisão, parabéns pelo trabalho. A gente sabe que é só o começo, né? Então a gente pegou dois extremos. Pegou o maior graduado da empresa e pegou um cara que começou agora, gente, né? E os dois tiveram. Vamos falar do Leonir lá semana passada. O Leonir viu e ele falou assim: se esse aparelho fizer isso, eu quero fazer isso. A partir de amanhã, pode me trazer uma pia de aparelho que eu vou vender. Ele falou: eu decidi e tá decidido. Gente, tudo é decisão. Se você está na Ozox e ainda não decidiu fazer a Ozox, o Wilson falou aqui agora. Foque na Ozox, gaste energia na Ozox. Ele falou com essas palavras. Daniel, Eu faço as Ox, eu participo das lives, beleza. Eu participo de uma convenção, beleza. Mas você leva os Ox para as pessoas, a gente precisa. Nossa matéria-prima é pessoas. Como está a sua lista de relacionamento? Está renovando ela todos os dias? Precisa. Se você aprender a colocar todos os dias 3 pessoas na sua lista fica infinita. Infinita. Daniel, as pessoas que chegam para os Ox, elas precisam entender que a fila no SUS está muito grande. E é que a gente pode, nós temos a oportunidade de diminuir a fila lá no SUS. Nós temos um equipamento em nossas mãos hoje que é capaz de fazer isso, de reduzir a fila no SUS. Nós não vamos lá no hospital diretamente, mas nós vamos lá na casa dos pacientes, na casa das pessoas que estão doentes, que estão com doenças crônicas, degenerativas, que está com câncer, que está gastando muito dinheiro com medicamento e não está resolvendo. Então, nós temos um equipamento nas nossas mãos hoje que pode beneficiar a saúde de milhares de pessoas. Nós precisamos entender, Daniel, que nessa vida nós temos que ter um propósito com ela. Nós temos que ter um propósito de vida. E o propósito de vida que Deus ele deixou para o ser humano é um propósito coletivo. É um propósito que aquilo que vem para a minha vida beneficie a vida de outras pessoas também. Você lembra quando Deus ele foi
acabar com o planeta com o dilúvio, ele escolheu Noé, mas com um propósito de criar uma outra geração através de Noé. Então, o propósito de nossa vida sempre é para alcançar outras pessoas. E nós temos um equipamento nas nossas mãos, que nós podemos melhorar a saúde de milhares de pessoas. E nós precisamos olhar por esse ângulo, por esse ângulo. Não vamos olhar para a dificuldade, não vamos perder tempo com indecisão, mas vamos olhar para o ponto de vista que nós podemos melhorar a saúde do nosso vizinho, nós podemos melhorar a saúde da nossa família, nós podemos dar uma esperança para aquela pessoa que está cancerosa, condenada a não viver mais, sem expectativa, sem sonho. Nós temos essa ferramenta, nós temos esse aparelho em nossas mãos que nós podemos ativar a vida da pessoa, Daniel. Isso aí, Nós podemos renovar a saúde da pessoa, ela voltar a ter alegria novamente, ela voltar a ter expectativa de vida novamente, não ter aquela sensação de estar condenada por uma doença crônica e vendo os seus dias se esvaindo por aquela doença. É isso aí, Nós precisamos ter essa visão, pessoal. Nós precisamos ter essa percepção, porque nós não vamos ver dificuldade. É isso aí, cara. Não vamos ver desafio. A gente tem como levar esperança, sonhos, prosperidade, saúde, tudo, tudo, tudo. Então, Tudo de bom. isso aí, meu amigo, isso aí. Muito obrigado, Wilson. Obrigado aí a participação de todos. Vamos bater aí daqui a pouquinho 1 hora. Wilson, parabéns. Cara, tá muito pouquinho, tem que cadastrar. Hoje já é dia 1º, cara. Quantos tu já cadastrou? Já tá ativo? Vamos, cara. Já tem gente para cadastrar essa semana, tem gente na fila aí, ó. É isso aí. Outra coisa, cara, estão perguntando aqui se tu vem para a convenção. Os caras querem tirar foto contigo aí. É isso aí, é o que eu ia falar. Estamos aguardando ele aqui em Porto Belo, Santa Catarina, um dos melhores estados do Brasil. Parabéns aí pela tua história, parabéns pela tua garra, pela tua crença. É isso aí. Acreditou, não tem. Como você falou, a gente sempre fala isso, né? Vamos repetir. Nós temos o melhor produto na nossa mão, né? Para de reclamar, para de ponhar coisinha e mãos à obra, né? Que vai dar tudo certo. Parabéns. E vamos alinhar aí, sim, com certeza. Até porque, né, Daniel, dinheiro não é mais o problema. Então, estamos aguardando você em Porto Belo, tá? Obrigado. Vem que vai ter um monte de gente querendo tirar foto contigo aí, Wilson. Tá? Gente, Wilson, muito obrigado, galera. Muito obrigado. Dia 1º de outubro tende a ser um mês fantástico, com maior margem de lucro, com muita gente cada vez mais conhecendo a galera com um aparelho estocado aí. Tem que botar para a rua esses aparelhos, tem que vender para a gente crescer cada vez mais e ozonizar cada vez mais pessoas. Tá bom? A partir de hoje, 5.890, não é mais 4.690, tá bom? Não esqueçam disso, não pode manter o valor do mês passado. Regra para um, regra para todos, tá bom? Vocês uniram que alguém mais quer falar alguma coisa, algum graduado aí? Senão, eu vou chamar o Viva. Ô, Daniel, eu quero o contato do Wilson também. Tá, você está nos grupos aí, tá? Galera, viva melhor! Viva os Ox! Viva os Ox! Viva os Ox! Sexta-feira, né, Daniel? Viva! Sexta-feira vai ser super especial, café da manhã de novo. Outra sexta-feira tem outro café da manhã top. Valeu! Valeu! Viva os Valeu, Ox! Daniel! Viva os Ox! Valeu! Viva os Ox! Daniel! Até a próxima. Viva os Ox!